Héctor Amaral. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de autismo, mas poucos devem conhecer a Síndrome de Asperger, que é o que eu tenho. Síndrome de Asperger é um transtorno mental enquadrado dentro do TEA, Transtorno do Espectro Autista, desde maio de 2013, e é reconhecido como deficiência pela legislação brasileira. Curiosamente, ocorre na proporção de 4 meninos para uma menina. Mas por que eu estou falando disso? Porque estima-se que 3% de toda a população mundial jovem possua essa síndrome. E mesmo assim, ela é pouco conhecida. Talvez tenhamos um colega ou familiar que tenha Asperger e não saiba. Como ela se manifesta? Em geral, por um maior desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Mas, em consequência desse superdesenvolvimento do lado lógico, há um menor desenvolvimento do lado social. Para que vocês entendam melhor essa síndrome, vou expor aqui 5 das características mais marcantes da síndrome. A primeira, necessidade de um discurso mais claro e objetivo. No dia a dia, as pessoas utilizam recursos da fala que não são facilmente compreendidas por nós, aspes. A maioria das pessoas usa de ironias, ditados, brincadeiras. Se a fala não for objetiva, a gente não compreende de cara. Vou dar um exemplo. Quando o meu irmão falava comigo, vai ver se eu estou na esquina, eu parava e pensava, poxa, mas como você pode estar na esquina se você está na minha frente? Segunda característica mais marcante, uma dificuldade de habilidade social. Os aspes não têm muita facilidade com empatia e muitas vezes demonstram mesmo uma rigidez. No meu caso, às vezes, podem fazer brincadeiras comigo e eu não reagir como esperado. Da mesma forma como posso não conseguir entender a reação da outra pessoa. A terceira característica, talvez a mais perceptível, são os comportamentos repetitivos. Quem tem Asperger não gosta de mudança. Eu não gostava. Tinha dificuldade de sair da minha rotina. Com o tempo, aprendi a lidar bem, por exemplo, com eventuais mudanças no meu serviço. A quarta característica é no uso da fala e da linguagem. Para nós, é muito comum um baixo desenvolvimento da fala e o uso inadequado da linguagem. Por exemplo, o tom de voz costuma ser contínuo ou varia bruscamente, dando a impressão de ser artificial. Além disso, costuma ter linguagem muito rebuscada, com o uso da regra gramatical como padrão nas conversações, até mesmo em situações informais. Por exemplo, estou em casa com a família e eu quero dar um conselho a um parente. Eu vou e digo, dar-te-ei um conselho. Não precisa, né, gente? E a quinta característica que trago como exemplo é a baixa coordenação motora e percepção sensorial. Eu sempre quis jogar a bola bem, mas eu nunca consegui. Me restou contentar que eu sou um bola murcha. Mas há relatos de mães que têm filhos aspes com dificuldade de caligrafia e para dormir. Essas são 5 das principais características, várias características da síndrome. Claro que ela se manifesta de diferentes formas em cada aspe. O importante é compartilhar que, mesmo com essas limitações, isso não impede que um aspe desenvolva muitas habilidades. Estudiosos apontam figuras históricas com comportamento compatível com a síndrome de Asperger. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Bill Gates, Albert Einstein, Lionel Messi. São pessoas que superaram suas dificuldades, chegaram onde chegaram e até nos ajudaram. Certamente, a sociedade poderia aproveitar o potencial dessas pessoas.
Mas o que acontece em parte da sociedade? O senso comum. Ah, o maldito senso comum. De associar qualquer deficiência mental, seja autismo, Asperger, esquizofrenia, outras, com falta de capacidade, com falta de inteligência e até mesmo loucura. Tem uma pessoa que sempre que me vê, me chama de menino maluquinho. Para eu estar aqui hoje, falando abertamente da minha deficiência para vocês, talvez eu seja. Talvez eu seja maluquinho para expor aqui 3 situações que ajudaram muito no meu desenvolvimento. A primeira, quando eu estava na escola, eu tinha dificuldade de convívio e hiperatividade. E hiperatividade é uma característica comum de crianças com síndrome de Asperger. E qual era a solução dos professores? Advertência e suspensão. Foi então que um anjo, que me criou, minha mãe, resolveu pesquisar e estudar sobre como agir com alguém com Asperger. E educou os meus educadores, o que foi um divisor de águas na minha vida. Comecei a conversar, olhando no fundo dos olhos das pessoas, aos 11 anos de idade. E comecei a dar valor às relações sociais somente aos 15. Me formei no ensino médio e no ensino técnico de design gráfico. E graças a esse ensino técnico, consegui meu primeiro emprego aos 18 anos. E foi lá que aconteceu a minha segunda situação. Havia 2 colegas que gostavam de fazer brincadeiras comigo. E eu não reagia como esperado. Aquela segunda característica que eu citei anteriormente, né? E o meu chefe achava que eu não gostava. Na verdade, eu não entendia as brincadeiras. Mas eu não pensava assim. Foi então que, quando voltamos das férias coletivas em janeiro de 2011, a minha mesa de trabalho estava isolada, fechada por divisórias. O que aconteceu? Meus colegas pensavam que eu queria ficar longe deles, e o convívio foi prejudicado. Senti um isolamento e afastamento que derrubou o meu rendimento. O que era para ajudar, na visão do meu ex-chefe, acabou prejudicando. Isso porque é natural do ser humano querer ter o seu espaço no convívio social. É natural. Quem já viu o filme Eu Sou a Lenda? Né? Muita gente deve ter visto. O personagem do Will Smith só faz as coisas que ele faz, apesar de ele estar sozinho no mundo, só faz as coisas que faz porque tem a companhia de um cachorro. E quando o cachorro morre, sem querer dar spoiler para quem não viu, o mundo perde sentido para ele. Se perde sentido para o personagem, imagina para o autista, para um ASP, para os idosos esquecidos pela família nos asilos, para as crianças esperando pais adotivos. Todos querem atenção. Mas eu superei isso. Isso me fortaleceu ainda mais a ter o que eu tenho hoje. Eu estou aqui conversando com vocês. Sou escriturário do banco, onde quero crescer na área de engenharia, pois sou formado em engenharia de produção civil. Estou a começar 2 pós-graduações. Eu fotografo em momentos de lazer, canto, toco violão, falo inglês e falo espanhol. Para quê? Para fazer com que a imagem daquele menino maluquinho possa refletir a da historinha do seu idealizador, Ziraldo. Ah, eu já fiz intercâmbio. Fui para a Espanha, fiquei 10 meses aprimorando os meus conhecimentos de engenharia civil. E lá eu aprendi a falar espanhol. E foi lá que aconteceu a minha terceira situação. Longe de casa, das pessoas que eu amava, aquela necessidade de convívio social, entrei num momento de profunda tristeza. Foi aí que a minha mãe, o anjo que está aqui na plateia hoje, apareceu e me disse: meu filho, quem tem essa oportunidade que você tem? Muitos queriam estar no seu lugar e ninguém na família teve. É como se dissesse que a melhor companhia que poderia me satisfazer era eu mesmo. E isso me fez lembrar de uma canção.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas que sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Obrigado.